Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom termos esse momento para colocar nossas vidas diante de Deus e buscar sua direção e o seu ensino. Deus quer falar ao nosso coração. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus vivo e cheio de misericórdia. Viva intensamente esse momento na presença de Deus. Preste culto a Ele. Cante, ore, reflita. Deixe que o Espírito Santo conduza seus pensamentos. O profeta Jeremias, ele diz: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Quando somos alcançados pelo amor de Deus, nós temos essa sede, essa fome da palavra. Encontramos nela a direção, a alegria da nossa vida. Que esse tempo de culto seja também para você, esse encontro com a palavra de Deus, que ela alimente sua alma e guie os seus passos. Nós estamos iniciando uma nova série de reflexões chamada Além dos Meus Limites. Em um mundo tão agitado e cheio de inseguranças e surpresas, facilmente chegamos ao nosso limite. Chegar ao limite das forças, da paciência ou dos recursos significa ter de lidar com frustração, desejo de fuga, lidar com culpa e com perdas. Esses serão os 4 temas dessa série e queremos incentivar você a acompanhar cada um deles, cada um desses cultos, buscando direção e consolo de Deus para esses momentos. Quando chegamos aos nossos limites, nós facilmente perdemos a compostura. Ferimos, magoamos, abandonamos, nos escondemos. Nesses momentos, nossa humanidade vem à tona e lembramos que somos pó. Precisamos do perdão e da graça de Deus. Você tem excedido o limite das suas forças? Tem esticado demais a corda a ponto de quase romper? Está exausto, irritado talvez? Coloque esses sentimentos, essas situações diante de Deus. Reconheça os seus limites. Reconheça que você precisa dele. O Salmo 26 nos diz: sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Que essa seja também a sua e a minha oração. Vamos orar juntos? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com esse desejo de que Tu nos sondes, que Tu nos mostres, Senhor, quando excedemos, quando passamos do limite, do nosso próprio limite, quando forçamos o limite dos outros, quando por estarmos cansados, exaustos, nós ferimos. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós pecamos. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu perdão. Vem, Senhor, com esse Teu amor que salva e nos envolve mais uma vez, nos põe de pé, assim pedimos em Cristo Jesus. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Assim lemos em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 3. Em Jesus, nossa finitude encontra o Deus infinito. Nossos limites descansam no Deus ilimitado. Nossos pecados são perdoados e nós somos regenerados. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem,
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Só Ele, só Deus, pode nos fortalecer dessa forma, nas lutas da vida, no dia a dia, mas também na eternidade. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. A vida moderna é acelerada. Queremos aproveitar tudo o que for possível, especialmente quando acompanhamos as redes sociais. Parece não haver um minuto de sossego. Parece que as pessoas estão fazendo tudo ao mesmo tempo. Dão a impressão de estar sempre ativas e continuamente produtivas. Esse olhar pelas janelas das nossas telas pode provocar grande pressão na vida pessoal e profissional. Na constante comparação, nós tentamos viver também nessa alta frequência. Não queremos ficar para trás. E acompanhar esse ritmo, não respeitando nossos limites, pode gerar consequências negativas em nossa saúde mental e no nosso bem-estar. Uma das consequências dessa comparação constante é a frustração. Ela nos assalta quando não alcançamos nossos objetivos, quando não conseguimos produzir da forma esperada ou quando, de repente, as férias não são tão legais quanto imaginávamos. Nos frustramos também com o nosso cônjuge, com o chefe, com o colega de trabalho, com nossos filhos. Nos sentimos então tristes, às vezes derrotados, e nossa vida parece não ser tão interessante quanto a de algumas outras pessoas. Enfrentamos frustração quando as nossas expectativas são quebradas e algo não sai como esperado. Até certo ponto, é um sentimento natural e inevitável. Uma criança ainda muito pequena já sente frustração quando não ganha um brinquedo, aquele brinquedo que ela quer naquela hora. Ela ainda não consegue entender por que não pode ter o que quer naquele exato momento. Com o tempo e o amadurecimento, nós vamos aprendendo a lidar com algumas frustrações, mas elas vão nos acompanhar constantemente. Em algumas situações, ficaremos profundamente frustrados e o esforço para lidar com as questões será grande. Quando não sabemos lidar com a frustração, nós podemos perder oportunidades, podemos nos estressar com muita facilidade e podemos também descontar essa raiva nas pessoas próximas de nós. Alguns personagens das histórias bíblicas tiveram que lidar com muitas frustrações. Um deles foi José. Ele era filho de Jacó e bisneto de Abraão. Foi o filho preferido de Jacó, pois nasceu de sua esposa preferida, Raquel. Jacó havia trabalhado por 14 anos para conquistar o direito de desposar Raquel. Seu primeiro filho de Raquel, então, José,
recebeu um tratamento diferenciado do pai Jacó. Ganhou presentes especiais. José também tinha sonhos nada humildes. Sonhou que seus irmãos e seus pais se dobrariam, se curvariam diante dele. Os irmãos tinham muita raiva, inveja. Certo dia, quando José foi ao encontro dos irmãos que cuidavam dos rebanhos, eles elaboraram um plano para livrar-se dele. Alguns queriam matá-lo, mas por fim decidiram vendê-lo como escravo a uma caravana que passava por ali. Que grande virada! Que grande frustração! Rejeitado pelos irmãos, José agora será escravo. O que fazer? Como lidar com um golpe tão forte? A caravana levou José ao Egito e ali ele foi vendido como escravo para Potifar, o capitão da guarda do faraó. José serviu aquele homem com dedicação. O registro no livro de Gênesis diz que o Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de todos os seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. José sofreu então a pressão constante da esposa de seu senhor. Ela queria deitar-se com José, mas ele resistia e negava de todas as formas. Numa dessas tentativas, José fugiu, mas a mulher de Potifar inverteu a história. Ela conseguiu ficar com a capa de José e a usou como prova de que era, na verdade, ele quem a estava assediando. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. Mais uma frustração. Quando as coisas pareciam melhores, José precisou enfrentar a injustiça, a mentira e a prisão. Na prisão, José mais uma vez agiu com integridade e competência. Conquistou a confiança do responsável pela prisão, que deixou todos os presos aos cuidados de José. Depois de um tempo, o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros de Faraó, os dois foram enviados à prisão. Numa noite eles tiveram sonhos e José os interpretou, dizendo que o padeiro seria executado e que o copeiro seria liberto e teria sua posição restabelecida como chefe dos copeiros de Faraó. De fato, assim aconteceu. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Mais uma frustração. José ficou esquecido na prisão por mais 2 anos. Até que um dia Faraó teve um sonho. Um sonho que o inquietou muitíssimo. Seus assistentes não podiam desvendar o significado. Então o copeiro lembrou-se de José. Ele foi então chamado lá na prisão, trazido à presença do soberano de todo o Egito. E o faraó assim disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José então interpretou os sonhos de Faraó. Eram 2, na verdade. Ele havia sonhado com 7 espigas gordas e 7 secas, e também com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. José disse que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. E José inclusive propôs uma forma de lidar com essa situação. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e o colocou na posição de segundo no reino, responsável pela gestão dos recursos durante esses anos de fartura e escassez.
Que história! As situações vividas por José certamente geraram fortes sentimentos. Da mesma forma, também podemos enfrentar sentimentos de decepção, de frustração com pessoas da nossa própria família, como José com seus irmãos, pessoas que agem de forma desleal, ou pessoas que não correspondem às nossas expectativas. Podemos ter decepções com nossos chefes e superiores, como no caso de José. Eles podem talvez não reconhecer nosso esforço, e aqueles que ajudamos com tanta dedicação podem não nos retribuir da maneira desejada, como foi o caso do copeiro. Podemos enfrentar frustrações de muitos tipos, em função de coisas simples como um dia de chuva que não estava no nosso planejamento. Podemos ser frustrados pelas notícias econômicas, políticas, podemos ser frustrados com relação à nossa própria saúde, ou com as circunstâncias que precisamos enfrentar, ou com outras pessoas, ou com nós mesmos, com nossas questões que não conseguimos dar conta. As frustrações estão relacionadas com nossas expectativas. É verdade, algumas vezes essas expectativas podem ser exageradas, precisam ser ajustadas. Almejar coisas boas, no entanto, e olhar o futuro com esperança são elementos importantes, essenciais para uma vida saudável. Mas mesmo tendo expectativas adequadas, ponderadas, nós ainda assim seremos frustrados. Porque as pessoas e as circunstâncias podem nos surpreender, nós não temos controle do que vem pela frente, não sabemos o futuro, não controlamos as outras pessoas. Sempre estaremos sujeitos aos sentimentos de frustração. Por isso, aprender a lidar com nossas expectativas, aprender a lidar com nossa frustração é necessário. E como José enfrenta os percalços da vida? Ele não deixou que a frustração tomasse conta da sua vida e determinasse o rumo da sua história. Ele foi uma pessoa que sempre confiou no cuidado e na direção de Deus e enfrentou as suas dificuldades com esperança. Não uma esperança genérica, ou um simples otimismo. José tem uma compreensão diferenciada da vida. Ele está nas mãos de Deus. As situações sobre as quais ele não tem poder, que são mais fortes do que ele, são vividas com esperança. A esperança de que Deus não o abandonaria e que, em sua bondade, Deus cuidaria de José, guiaria a sua vida, inclusive no vale da morte, no deserto, na escassez e nas frustrações. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On, esposa de José, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Os nomes que José deu aos seus filhos falam muito sobre a forma como ele enfrentou as dificuldades. O significado de Manassés está ligado à palavra esquecimento. José diz: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. José não está negando o sofrimento ou sublimando essas dificuldades com algum tipo de anestesia. Ele sabe o que aconteceu. Esse esquecimento é outra coisa. Andando com Deus, ele encontrou significado nessa história. Deus o fez esquecer, não como amnésia, mas muito mais como um perdão, como uma reconciliação com essa história. As decepções e frustrações foram ressignificadas à luz da presença e da ação de Deus. Ele se reconciliou com a sua própria história. José não permitiu que as frustrações se transformassem em vingança, em amargura, em autocomiseração. Ele não abriu mão do seu caráter, dos seus valores, porque estava frustrado, por ter sido traído, por
estar preso, injustiçado ou esquecido. A história de José culmina então na reconciliação final com os seus irmãos. Eles que foram ao Egito em busca de alimento nos anos de fome, encontram o irmão José como governante de todo o Egito. E José, com o poder de os castigar, decide perdoá-los, pois aprendeu a ver a vida numa perspectiva muito maior. O outro filho, Efraim, significa frutífero. Deus me fez prosperar, José diz, nessa terra onde tenho sofrido. O sofrimento deu fruto. As dificuldades não têm a última palavra. Deus é quem está no controle da história. E Deus é bom, é misericordioso. Ele tem os seus planos e esses planos são altos, muito mais altos do que os nossos. José não nos propõe uma resignação ou uma conformidade, um conformismo estéril. Ele foi ativo, dedicado. José, em cada novo desafio, trabalhou e se empenhou a partir dos seus dons e dos seus valores, na esperança de que Deus estaria conduzindo todas as coisas. E o seu esforço foi frutífero. Ele serviu o chefe da guarda, o encarregado da prisão e, por fim, o próprio faraó com essa dedicação, dando o melhor de si. As situações difíceis não se tornaram uma justificativa para desistir. Ele crê. Deus fará frutificar. Deus fará frutificar o que quiser e quando quiser, ainda que possa demorar mais do que imaginamos. O ensino bíblico e a espiritualidade cristã não nos prometem um mar de rosas, uma vida sem problemas ou sem frustrações. Jesus, falando com os seus discípulos, prevê justamente o contrário. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. A palavra de Jesus para nós é perseverança, continuar com esperança. Ele cuidará de nós. Ele cuidará de nós quando formos traídos, até pela família, e odiados por sermos seus seguidores. Ele não nos tira do mundo, mas está conosco e com seu Espírito em todas as situações nos livrando do mal. Ele nos convida a reavaliar e ajustar as nossas expectativas. Somos muito bombardeados com expectativas grandiosas e ideias pomposas. A pressão para sermos alguém, para termos sucesso, conforto material, nos lança numa correria desenfreada e numa competição cruel. E quando alguma coisa não corre como planejado, precisamos juntar os pedaços e deixar Deus curar e conduzir nossa vida adiante, apesar dos percalços. Também nas frustrações, Jesus quer trabalhar nossa visão de vida. O apóstolo Paulo, que foi açoitado, discriminado, injustiçado e preso, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nem sempre é fácil perceber a ação de Deus em nossa vida, especialmente em situações assim difíceis de sofrimento. Quando a frustração toma conta dos nossos sentimentos, não conseguimos discernir o querer de Deus. Às vezes nossa frustração tem a ver, sim, com nossas expectativas exageradas, mas em outras tantas vezes as situações não têm uma explicação ou um propósito claro. Crer no agir amoroso de Deus nessas situações pode ser muito difícil, mas Jesus foi à nossa frente. Como o homem enfrentou desprezo, oposição, injustiça e morte, para que pudéssemos olhar para Ele e confiar. Ele sabe o que é sofrer. Ele conhece nossas dores e frustrações. A vida é mais do que
essa determinada situação que você está passando agora. A vida está em Cristo. Ele não desistiu de você. Os discípulos ao redor de Jesus também tiveram suas dificuldades para entender os planos eternos. Nos seus últimos dias, Jesus os alertou. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: "Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá." A cruz é também uma grande frustração. Não era essa a expectativa do Pedro, dos discípulos? Jesus frustra a expectativa não somente dos líderes religiosos, mas também daqueles que o seguiam. Também, muitas vezes, ele nos frustra as nossas expectativas. Seus planos são muito maiores do que os nossos. A cruz, o plano da redenção, foi instrumento de Deus, fonte de vida. Por ela fomos salvos e reconciliados com o Pai. O Deus que sofre e morre por amor é certamente o Deus que se compadece das nossas fraquezas e nos sustenta. Ele quer nos ensinar a olhar mais longe. A vida transcende esse momento, essa história, esse agora. Os propósitos de Deus são muito, muito maiores, são eternos. Ele está nos conduzindo de volta ao lar, para estarmos com Ele para sempre. Aí sim, não haverá mais frustração. Hoje, aqui e agora, Ele nos convida a enfrentar nossas frustrações com fé, esperança no seu amor. Jesus deu a vida por você e disse que estaria com você todos os dias, também nos momentos de frustração. Coloque nele a sua confiança. Ele sustentará você. Nos momentos difíceis, Ele estará com você. Enquanto seguimos nossa trajetória de vida, que Deus nos ajude a amadurecer, a aprender a lidar com nossas expectativas. Elas também precisam ter limites saudáveis. A comparação e a correria desenfreada não nos trarão felicidade. Quando você estiver sentindo frustração, reflita nessas palavras. Primeiro, reconhecer. Identifique a origem da sua frustração. Segundo, entregar. Algumas coisas você não conseguirá mudar. Entregue nas mãos de Deus. Terceiro, agir. Aquilo que estiver ao seu alcance, faça, como José, com dedicação e caráter. Quarto, ajustar. Reavalie e ajuste, se necessário, as suas expectativas nessa área. Quinto, confiar. Deus está agindo em sua vida. Ele quer conduzi-lo. Ele quer fortalecer a sua relação com Ele. E lembre-se que nessa realidade as coisas nunca serão perfeitas. Mas Deus está agindo em meio aos altos e baixos das nossas vidas. Confie nele. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nossas expectativas estão distorcidas. Precisamos que Tu nos ajudes a perceber a vida numa perspectiva maior. Nos ajuda, Senhor, quando fraquejamos, quando somos assim impactados e sucumbimos diante das nossas frustrações. Nos dá a Tua força, nos faz olhar novamente para Ti, nos chama, Senhor, para que possamos seguir, encontrando em Ti a nossa esperança, encontrando em Ti o nosso propósito maior e eterno. Cuida, Senhor, de nós. Assim oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. Alguns avisos. Primeiro, o curso Viver a 2. No dia 14 de setembro, quinta-feira, nós vamos iniciar mais uma edição do curso Viver a 2. O
curso tem como objetivo ajudar casais a encontrarem e desenvolverem ferramentas relacionais para enfrentarem seus conflitos conjugais. Vários casais aqui da comunidade já têm participado desse curso em outras edições. Não perca essa oportunidade de participar. Inscreva-se pelo WhatsApp da Luterana Floripa. Outro aviso, estamos em tempo de pedidos de solicitação dos devocionais para o ano que vem. Se você tem interesse em adquirir um devocionário para o ano de 2024, esse é o momento. É possível já encomendar junto à Secretaria da Comunidade. A comunidade realiza um pedido em conjunto também com o Sínodo e assim nós conseguimos valores melhores. Faça a sua encomenda, porém os pagamentos só poderão ser feitos entre os dias 1º e 27 de setembro. Então atenção, faça seus pedidos. A janela é essa, do dia 1º ao dia 27 de setembro. Aproveite. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, as pessoas que estão à sua volta. E que nesse caminho que tantas vezes coloca diante de nós situações que geram frustração, você possa encontrar em Deus a esperança e possa seguir em fé, porque Ele é contigo. Um abraço e até nosso próximo encontro.